Olá, o programa Conectadas está no ar. Campinas é uma das principais cidades do interior do estado de São Paulo, conta com uma malha urbana de 800 quilômetros quadrados. Tem mais de 1 milhão de habitantes distribuídos nos 4 distritos da cidade. Números tão grandiosos fazem do município o maior polo tecnológico da América Latina. Por isso, a cidade recebe milhares de visitantes e também novos habitantes todos os anos. Com isso, um dos setores que mais cresce é o imobiliário. Pois é, e essa expansão vem dando à cidade um novo perfil, com inúmeros condomínios, paisagens repletas de concreto e menos verde. Até onde esse crescimento é positivo e quais as principais consequências para o nosso meio ambiente? Para o nosso debate de hoje, convidamos Carlos Francisco Valverde, CEO do Grupo Valverde Soluções Imobiliárias e também diretor da Rede Imobiliária Campinas. E Maria de Almeida, filósofa política, diretora da Escola de Governo de Campinas. A vocês dois, obrigada pela presença em nosso programa. E começando o nosso debate, eu gostaria de pedir para o Carlos que nos contasse, a quem nos está ouvindo, para a Roberta também, a Maria com certeza deve conhecer essa história, mas um aspecto que você me contou, que eu achei super interessante, que é a nossa cidade em relação à localização dos distritos, né, da Zona Leste, Zona Norte e Zona Sul, em relação e comparada a outras grandes metrópoles, né, isso já proporciona um status diferente para Campinas. Você pode contar? Olá, Roberta. Olá, Lilian. Olá. Maria. É um prazer estar aqui junto com os telespectadores nesse programa de Conectadas. Campinas é uma cidade muito privilegiada, mesmo porque no desenvolvimento urbano da maioria das cidades brasileiras, a região da Zona Sul sempre foi a região que mais crescimento teve, inclusive da classe média alta. A gente vê os exemplos do Rio de Janeiro, São Paulo, sempre a Zona Sul. Campinas é atípica nesse sentido. Campinas teve o seu crescimento deslocado para a Zona Leste, que é a zona onde se localizam hoje, à margem das rodovias, os condomínios. Isso se dá o fato em função exatamente de Campinas ser uma cidade de entorno e de contornos. Ou seja, ela é rodeada por uma série de rodovias principais que fazem o deslocamento do desenvolvimento urbano da cidade, do centro para os bairros. Essa é uma das características que personaliza Campinas no mercado imobiliário. Maria, então qual a sua avaliação, né, dessa expansão aí imobiliária nos últimos anos aqui para a nossa cidade de Campinas, principalmente então pela zona leste da nossa cidade? Olha, eu primeiro agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, sobretudo a Lilian, que eu conheço há tempos e admiro muito o trabalho dela. E queria dizer o seguinte, como eu avalio é de uma dimensão um pouco mais política do que técnica. Eu não considero que Campinas tenha sido planejada para crescer. Ela foi planejada à revelia de quem mora nela. Então, existe uma grande diferença entre Campinas daqueles que vivem nela e sobrevivem e Campinas para quem ela vai ser vendida. Então, para o empreendedor imobiliário ou outros organismos desse tipo. Nós tivemos um plano diretor, o primeiro plano diretor de Campinas data do governo Quércia. O atual é de 2006. Pelo Estatuto da Cidade, que é uma emenda complementar da Constituição, nós temos obrigação de rever esse plano diretor de 5 em 5 anos. Por enquanto, nós não temos nenhum organismo institucional de revisão. Então, do ponto de vista político, de política urbana, eu não considero que essa expansão imobiliária tenha sido realizada desde 2006 para cá, em benefício de todos aqueles que constroem a cidade, mas sim em benefício daqueles que têm maior poder aquisitivo. Então, essa questão da expansão para a Zona Leste seria para a questão do poder aquisitivo. Então, claro. Na sua opinião, para qual lado a cidade da questão de trabalho, em termos de trabalho, em termos de desenvolvimento, ela vem aí se estruturando?
Então, eu acho que a cidade tem que respeitar os planos locais de gestão que ainda não estão sendo assumidos pela prefeitura nem pela Câmara Municipal. A cidade precisa ter uma lei de zoneamento muito mais respeitada e, sobretudo agora que nós estamos num governo que se diz socialista, participativo e democrático, nós teremos que perguntar para as forças vivas da cidade, os clubes de serviços, as associações profissionais, as universidades e as pessoas que moram e vivem aqui, perguntar qual é a vocação que vocês querem para Campinas. Porque até desde 1998, que ninguém perguntou para Campinas, para as forças vivas da cidade, qual é a vocação que se pretende? Porque o que está se vendo hoje é uma cidade que está virando cidade dormitório. Se você me permite interromper, até uma pergunta que eu queria fazer para o Valverde. Se você conhece, obviamente você conhece, porque é do setor também, quais são as medidas do Legislativo e do Executivo também, e das organizações do setor, por exemplo, você que é diretor da Rede Imobiliária Campinas, para que esse crescimento, né, não aconteça dessa forma desordenada ou desenfreada, para que a gente consiga ter pelo menos um mínimo de planejamento no futuro, né? Olha, como eu disse no início, Campinas é uma cidade privilegiada nesse sentido. Embora eu concorde em ponto com a Maria, no sentido de haver essa interligação entre a população, isso é uma questão prática e de necessidade para que haja um entendimento sobre para onde a cidade deve crescer. Um exemplo disso é o centro da cidade. Como eu disse, Campinas teve um crescimento que se preocupou com a expansão urbana nos entornos e acabou por esquecer o centro da cidade. Na época em que nós presidíamos a Abicamp, nós tivemos oportunidade de trazer uma experiência dos Estados Unidos, da cidade de Miami, onde o centro urbano foi totalmente revitalizado. Isso nós estamos falando de um processo de mais ou menos 15 anos atrás. A partir de lá, os segmentos, tanto a Abicamp como todas as entidades, procuraram participar mais dentro dos governos, ter uma participação mais ativa, até porque, com o plano diretor e o estatuto da cidade, essas normas teriam um direcionamento que pudesse espelhar melhor um pouco essa relação. Eu acredito que ao longo do tempo essa questão não caminhou pelo lado político. Não foi colocada pela em prática. Vontade política. Até porque, voltando na revitalização dos centros urbanos, hoje a legislação contempla operações interligadas, contempla operações que possam permitir um retorno do centro. Mesmo porque, como você sabe, ninguém perguntou, mas muita gente prefere morar no centro. Deixa eu te interromper só um minuto e você já volta, porque ele tem uma informação também que eu acho que é importante, que pode ser que alguém em casa, mas como eu não sabia antes de conversar com você, o que são as operações interligadas, para que elas servem? As operações interligadas é um modo de resolver a questão do tombamento. Veja bem, hoje, infelizmente, aqueles que são proprietários de imóveis no centro acabam sendo tombados junto com o patrimônio. Então, na verdade, a realidade nossa mostra que não há uma preocupação do governo em incentivar construções no centro. O que hoje demonstra é que exemplos de outras cidades, como Chicago, como Miami e outras cidades de outros países, mostram que a reestruturação do centro pode permitir uma convivência de pessoas de mais idade, que não dependem de condução, que precisam morar no centro. E hoje, infelizmente, se você transitar por Campinas no período noturno, você vai ver uma cidade deserta, abandonada. E ou má frequentada, né? Exatamente. E essas experiências, hoje, juridicamente, elas são possíveis. Por exemplo, um prédio antigo que queira se transformar num hotel, ele pode reformular por dentro e manter a sua fachada. Existem outras situações que você pode fazer uma troca de coeficiente.
Vamos supor que no centro da cidade tenha um índice de construção de 5.0, coisa que hoje no zoneamento não existe. Se a prefeitura, com vontade política, tiver interesse no crescimento de uma outra região, ela pode, através de operações interligadas, permitir que esse índice, através de uma carta, seja transferido para uma localização em que a cidade tem interesse em crescer. Vocês vêm trabalhando, então, nesse sentido? Nós tivemos, inclusive, uma reunião com o prefeito para reativar esse assunto. Nos pareceu que houve um interesse nesse sentido, tanto é que algumas medidas já foram anunciadas, mas é preciso que a população manifestar o seu interesse através de audiências públicas. Hoje você tem a possibilidade de trazer esse debate a uma extensão da própria população. Veja a situação do Campo Grande, que praticamente hoje ela clama por uma independência distrital. Então, todos esses fatores, com relação à legislação, os mecanismos estão aí. O que precisa é vontade política e um acerto de consulta, não só à população em si, mas com as entidades, os conselhos, claro, as entidades que estão envolvidas com esse processo. Agora, Maria, como é que, mudando aqui um pouquinho, Lília, a questão, porque ele falou da questão da participação da população, como é que você analisa a questão da participação da população nessa questão imobiliária, nesse crescimento imobiliário também, para a questão também de frear esse desenvolvimento? Tem vários canais de participação. Nós temos vários conselhos municipais, dois dos quais eu faço até parte. Um que é o Conselho Gestor da APA e o CONDEMA, Conselho de Desenvolvimento do Meio Ambiente. Acontece que a legislação ambiental aqui para os municípios, ela só começou a ser implementada como determinante de secretaria a partir de 2000. E antes havia uma diretoria de meio ambiente acoplada a uma secretaria de urbanismo, de planejamento, então não havia essa institucionalidade. Agora existe essa legislação que obriga à participação social e ao controle da população pelos recursos que são gastos pelo poder público na construção e também nas contraposições que são dadas para uma situação de sustentabilidade. Uma coisa que o Valverde falou e que é muito interessante é a questão do tombamento. Nós temos um Conselho de Conservação do Patrimônio Histórico de Campinas. Esse conselho é constituído por pessoas unicamente indicadas pelo poder público. Então, nós não temos a contrapartida da sociedade no CONDEPAC. Outra questão também que ele levantou e que é muito interessante é a tal da revitalização do centro. Eu estive há pouco tempo em Toronto, no Canadá, e lá você tem toda uma organização de cidade e de mobilidade em função de um centro onde se vive e onde se pode perfeitamente sobreviver na medida em que se tem transporte de qualidade, tem serviços de qualidade, tem emprego de qualidade, tem moradia de qualidade. Porque tudo acontece no centro. Tudo acontece no centro. Os espetáculos acontecem no centro, a cultura é acessível no centro. Hoje, por exemplo, também tem um processo de revitalização do centro de Lisboa, que é uma coisa fantástica, onde tem bairros que eram considerados à margem, que estão voltando para serem revitalizados no processo de habitação, de cultura. Agora, tudo isso parte do quê? De entidades, de conselhos que podem perfeitamente ser do poder público, mas que têm necessariamente de ter a mesma paridade da população. Não acontece isso em Campinas. O CONDEMA não é paritário, o CONGEAPA muito menos, e o CONGEAPA é um lugar mais perigoso ainda de não haver parição,
porque é o único conselho municipal que Campinas tem que tem capacidade de gerir verbas e captar verbas. E nós somos um conselho que estamos querendo preservar a única APA que tem em Campinas. Então, nós temos tido muitos problemas exatamente porque a população não está representada, ela quer participar, mas o poder público ceifa essa participação. Infelizmente, é um processo de fechar a boca de quem está vivendo e sobrevivendo num pedaço da cidade que quer mantê-lo, pelo menos, melhor para as gerações futuras. Agora, Valverde, o plano urbanístico Gleba 2, a reserva Dom Pedro, ali perto do shopping, recebeu o aval positivo da CETESB, o que já gerou aí uma repercussão muito grande negativa da população, né? Dada a necessidade de crescimento do entorno. E então, como é que o senhor avalia esse processo? Qual a avaliação que o senhor faz de todo esse trabalho? Essa é uma questão muito interessante, porque ela vem de longo tempo. Muitas vezes as pessoas têm a perspectiva ou um olhar sobre os incorporadores, o setor imobiliário, como aquele especulador, como aquele que só pensa no lucro e por aí afora. Na verdade, a questão não é bem essa. A questão prioritária é, primeiro, uma participação mais contundente da sociedade dentro principalmente do que a cidade quer para si, como moradia. Para isso, nós temos aí o plano da cidade, tem as medidas governamentais que já estão aprovadas e que permitem essa participação. De novo, eu considero Campinas uma cidade privilegiada, porque nós demos uma amostra aí há pouco tempo, e através de um Ministério Público que foi ativo e preponderante em corrigir justamente as falhas. No caso do crescimento imobiliário, há que haver um bom senso entre as partes com relação a de que forma isso vai ser. O que eu posso adiantar, até como um homem de mercado, é que para qualquer investidor não passa pela cabeça ele não utilizar ou não se valer de situações que poderiam adicionar ao seu produto uma qualidade de vida. Até porque essa é uma tendência mundial. Há pouco tempo eu tive participando de um grupo que chama-se, é um grupo que nasceu na Holanda, ele é gerido por uma ONG chamada Don't Blow It, que é não destruirmos o país, né? Não destruirmos o nosso planeta. E uma das principais causas que me chamou a atenção com relação ao centro urbano e às regiões na Holanda é que a organização participativa da população ela é fluente nos interesses da própria comunidade. Então, eu acho que Campinas tem na mão as ferramentas necessárias, tem que haver um entendimento desse crescimento, de como essa expansão deve ser organizada e, com toda certeza, os sustentáculos dessa economia vão estar baseados no que pode ser diferenciado. Qualquer programa de sustentabilidade, reaproveitamento de água, qualquer coisa que melhore, que angarie valor agregado ao produto, você pode estar certo que é uma expectativa de se atingir. Agora, evidentemente que os erros acontecem. Para isso que existe uma legislação e, nesse sentido, eu considero Campinas até modelo. Embora a gente sinta realmente a falta de uma participação mais ativa. Muitas vezes, até por uma questão de não envolvimento da sociedade no assunto. Como a Maria mesmo disse, hoje as entidades estão a postos para poder fazer esse trabalho. Maria? Olha, eu queria acrescentar uma questão muito interessante que a Roberta levantou. Realmente, a reserva Dom Pedro, a Gleba, que foi objeto do laudo da CETESB e o seu licenciamento, é uma questão muito séria, porque esse laudo da CETESB, ele foi dado à revelia de todas as entidades representantes do Barão Geraldo, do entorno do empreendimento. Houve uma audiência pública que
não é propriamente o modelo da audiência pública, porque nós temos uma lei que regulamenta as audiências públicas. Mas essa lei, há uns 12 anos que eu trabalho nessa área, e a única vez que eu vi essa lei ser respeitada foi na audiência pública do trem bala, que foi ali naquele hotel perto do Royal Palm Plaza, Hotel Nacional. Foi a única vez que a lei das audiências públicas foi respeitada. Então, essa reserva Dom Pedro vai ter um acréscimo de, eles disseram 25 mil, agora estão dizendo que não é mais 25 mil pessoas, 25 mil famílias, é 20 mil. Não tem impacto viário, não tem impacto de saneamento, não tem impacto populacional, não tem impacto de adensamento. Então, é mais ou menos uma coisa, como se diz na minha terra, meio atamancada. Faz de conta que, para inglês ver, né? Faz de conta que nós estamos dando a liberaçãozinha para vocês poderem ganhar um dinheirinho e a gente ficar livre dessa. Agora, acontece o seguinte, muito importante, que, sobretudo numa cidade como Campinas, nós estamos saindo de uma crise política enorme, onde houve um escracho de corrupção enorme, mas nós pensamos que a coisa iria ir para um melhor caminho. E a coisa está indo para um caminho quase idêntico. Não tem... temos um grupo de apoio de projetos especiais na prefeitura para avaliar os tais de projetos especiais, também só com integrantes do poder público. A população não entra nessa reunião. É que nem fosse sociedade secreta. Então, nós temos outras instâncias também de reuniões que a sociedade não pode participar. E também nós temos o outro lado, que é a capacitação dos integrantes da sociedade para essas reuniões. Porque nem é todo mundo que primeiro se interessa e que está capacitado para poder observar como se faz um plano local de gestão, como se faz uma revisão de um plano diretor de uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, como se pode fazer uma rede de saneamento dentro de uma cidade. Nós temos o Cambuí, que é considerado um bairro nobre, nós não temos saneamento básico no Cambuí. Não existe saneamento básico. Como é que pode dizer que é classe A? Eu fui fazer um levantamento nos cartórios de imóveis aqui em Campinas. 1 metro de construção aqui em Campinas é mais caro 60% do que em Miami. Os próprios imóveis são mais caros. Então, se a construção, o metro quadrado de construção é 60% mais alto, como é que nós podemos construir uma cidade para todos? E sem planejamento. E sem planejamento. E se você, por exemplo, ficar 10 dias dentro da sua casinha, sem sair para a rua, e de repente você sair para a rua para pegar um ônibus, pega um ônibus. Melhor maneira de conhecer a cidade é pegar o ônibus, não é pegar o carro, pega o ônibus. Você vai conseguir verificar no trajeto do ônibus um monte de surpresas. No outro dia eu fiz isso, essa experiência. Eu falei, gente, mas aqui tinha uma casa. Não, está demolida. Aqui também tinha. Não, levantaram um prédio. Eu falei, mas em 10 dias? Se você não se acostuma a percorrer a cidade ou a pé, ou de ônibus, ou transporte público, você fica viciada em achar que tudo está bonitinho. Até porque eu vou interromper, a Maria fala muito bem, ela é envolvente, ela começa a falar, ela inclusive pulou minha pauta, ela já respondeu a pergunta que seria a pergunta da vez, então, esse é mal de professora, desculpa, né? Imagina. É sempre bem-vindo, a gente não interrompeu porque a tua explicação estava muito bem colocada, né?
Mas eu vou pedir licença para você para a gente fazer um breve intervalo. A gente já volta com o nosso programa Conectadas. Discutimos a expansão imobiliária em Campinas e região. Em nosso debate de hoje, a presença da diretora da Escola de Governo, Maria Almeida, e do CEO do Grupo Valverde Soluções Imobiliárias, Carlos Francisco Valverde. Até já!